O tema proposto para nosso estudo nesta manhã é um tema que está sendo abordado em diversas igrejas, onde nós, como cristãos, estamos sendo convidados a sermos o sermão e não apenas falarmos sobre Jesus. Ontem, enquanto estivemos com os jovens ali no centro, conversamos um pouco a respeito disso. Jesus, ao orar e ao ensinar os discípulos a orar, ele disse: Senhor, venha o teu reino. E nós sabemos que o reino de Deus ele vai ser estabelecido de maneira plena e completa quando Jesus voltar, mas a partir do momento em que ele esteve aqui na terra a primeira vez, no início do seu ministério, nós já deveríamos começar a viver os princípios desse reino. Queremos estar com Cristo por toda a eternidade, esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo, mas isso precisa começar aqui. E por isso, neste ano, estamos sendo incentivados a olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor com um olhar diferente, um olhar de compaixão, de adoção, que envolve o amor, e o amor que Cristo teve por cada um de nós, nos adotando como seus filhos também. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesta manhã, tentando identificar ou entender quem somos nós como cristãos. Faz alguns anos que eu ouvi uma reflexão do pastor Amin Rodor, no NASP Campus 2, e ele, utilizando o texto que vamos estudar nessa manhã, ele trouxe assim, algumas ideias bastante importantes e interessantes, práticas no nosso relacionamento com Deus, que nos identificam como cristãos. E ele começou essa reflexão dizendo que foi feita uma pesquisa em algumas universidades dos Estados Unidos, e uma das perguntas, claro que era um instituto religioso, um instituto cristão que estava por trás da pesquisa, então uma das perguntas era: o que para você significa ser cristão? Ou o que vem à sua mente quando você ouve esse termo? Esse grupo de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, pelo menos, que se dizem cristãos ao redor do mundo. E dentre as opções que foram dadas ali, a mais lembrada por aqueles estudantes universitários, infelizmente, foi a seguinte: ser cristão, ou esse termo cristão, ele é sinônimo de ser hipócrita. E isso mexe bastante comigo e com você, porque nós também dizemos que somos cristãos. E se a opinião da maior parte da juventude naquela pesquisa ou naquela ocasião assumiu essa responsabilidade de dizer, pelo menos é o que vinha na mente deles, ao ouvir o que significa ser cristão, eles vinham com esse tema, ser hipócrita, isso deveria ser algo que mexesse de tal maneira com o nosso coração, com a nossa crença, que nós deveríamos estar nos perguntando o que de fato temos sido como representantes de Cristo. Os cristãos eles não devem seguir outros cristãos, os cristãos devem seguir a Cristo. E ser cristão não é simplesmente adotar um estilo de comportamento, e nós conversamos sobre isso ontem também, diferenciado em relação às outras pessoas. Não é só isso. Ser cristão não é só falar sobre Jesus. É isso também, mas não é só isso. Quando nós olhamos para o objetivo de sermos cristãos e baseamos isso exclusivamente em atos, no nosso comportamento, nós temos a tendência de irmos em uma de duas direções. A primeira delas é a complacência. Quando nós queremos simplesmente pelo nosso comportamento afirmar que somos cristãos e pendemos para este lado da complacência, nós acabamos abrindo mão de muitas coisas que Jesus nos ensinou a ser e a viver para que outras pessoas conhecessem o amor dele. E pouco a pouco, quando nós escolhemos esse lado da complacência, nós vamos estando tão semelhantes às outras pessoas que ser cristão e não ser cristão é a mesma coisa, porque não tem nenhuma diferença. A pessoa que é complacente, ela vai por este lado. Se mistura com as outras pessoas, o que é muito bom, mas os valores e os princípios do reino que Jesus estabeleceu, eles acabam não sendo vividos, e não há diferença mais entre os cristãos e os não cristãos. Por outro lado, quando nós super enfatizamos a questão comportamental e fazemos disso o objetivo central e exclusivo do cristianismo, nós caímos para o legalismo, e isso também é tão perigoso, se não mais do que a complacência, porque nós queremos fazer aquilo que Jesus não pediu para que nós fizéssemos, e muitas vezes tentamos assumir o lugar que Ele assumiu por nós, porque a nossa salvação vem pelo que Ele fez, não é pelo que eu faço. A minha obediência como cristão não deve ser mediante buscar bênçãos da parte de Deus, bênçãos materiais e espirituais. A salvação vem pelo que Jesus fez. Então, quando eu baseio o meu cristianismo em atos de comportamento, eu acabo me equivocando um pouco, ou indo para o lado da complacência,
e não tendo nenhuma diferença com as pessoas, ou o mundo que não aceita a viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, ou então eu me torno uma pessoa chata, de difícil relacionamento, uma pessoa legalista, que os outros que não são cristãos e estão próximos da gente não têm vontade de estar juntos, porque não existe um relacionamento sadio e adequado. E aí a pergunta que fica para nós, o que deveria ser então o significado de sermos cristãos? Se devemos ser o sermão, nossa vida deve ser esse sermão, o que significa ser cristão? E hoje de manhã eu gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de Atos, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, na sequência da história do Evangelho de Lucas. Atos também é escrito por Lucas, e nós vamos ler alguns versículos do capítulo 11 do livro de Atos, não é o Evangelho, é o livro histórico de Atos dos Apóstolos. E antes de lermos alguns versículos, eu gostaria apenas de fazermos mais uma oração para que o Espírito de Deus nos guie e nos ilumine em nosso estudo, em nossa reflexão nesta manhã. Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos recebe, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, atende também as nossas necessidades, os nossos anseios, e nos dá, através da Tua palavra, a certeza de quem devemos ser, de como melhor Te representar e servir as outras pessoas. Que Teu Espírito nos ilumine nesse momento para que possamos compreender a mensagem desta manhã e, mais do que compreender, possamos vivê-la para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, nós vamos ler a partir do versículo 19 do capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Ali nós lemos o seguinte: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram da região da ilha de Chipre e de Cirene, e que foram até a cidade de Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E por causa disso eles enviaram Barnabé até a cidade de Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o também para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E olha que interessante, em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. No versículo 19, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por meio ou intermédio de Barnabé e de Saulo. Eis aqui a primeira referência do termo cristãos. Na era moderna, depois que Jesus já havia ascendido aos céus, aqui pela primeira vez o grupo de seguidores de Cristo foi chamado de cristãos, nesta que era a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Antioquia da Síria, de acordo com alguns estudiosos, chegou a ter, em certo momento, mais de 800 mil habitantes. E dentro dessa grande população, deste grande grupo que habitava ali, certamente havia muitos judeus. E por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão, os seguidores de Jesus acabaram se espalhando por algumas regiões, e alguns foram à região de Antioquia, a cidade de Antioquia, como nós vimos. Eles começaram a pregar, primeiramente aos judeus, depois aos não-judeus, aos gentios.
E quando se ouviu o comentário de que havia ali um grupo de gente que estava adorando a Deus e aceitando a Jesus, a mensagem de salvação, a igreja em Jerusalém, os discípulos, os 11, agora 12 com Matias também, eles enviam então um representante, Barnabé, lá à cidade de Antioquia. E ele percebe muito daquilo que estava acontecendo ali, a atuação direta do Espírito de Deus. E é interessante que nós vemos algumas características e rapidamente vamos estudá-las nessa manhã. Mas antes de vermos essas características dos cristãos, é válido lembrar que o povo começou a reconhecê-los como cristãos. Não foi um título que eles davam para si mesmos. Em outros momentos, no Evangelho de Atos, os seguidores de Jesus, eles eram chamados aqueles que pertenciam ao caminho. Em alguns locais, eles também eram denominados de nazarenos, porque seguiam a Jesus, que vinha da região de Nazaré, ou pelo menos cresceu em Nazaré. Mas esse termo cristãos, ele foi dado em reconhecimento das pessoas que não eram cristãs, ao povo que estava seguindo a Jesus. E num primeiro momento, esse termo não era um termo bom. Eles não falavam que os seguidores de Jesus eram cristãos para honrá-los como cristãos. Era um termo pejorativo, era ruim ser cristão. Quando alguém olhava para eles, nossa, aquilo ali é um cristão. Era com um olhar pejorativo que eles olhavam para os seguidores de Jesus. Mas eles possuem algumas características que chamam a nossa atenção nessa manhã, que não deveriam se perder, e que nos ajudam a pregar sem palavras e a viver os princípios do reino de Deus que Ele nos ensinou, mais do que simplesmente falar sobre Jesus. E a primeira dessas características encontramos no versículo 21, que acabamos de ler, uma característica fundamental para todo cristão. É quando a mão do Senhor está conosco, como cristãos, devemos crer e se converter ao Senhor. A fé é um elemento fundamental para todo aquele que quer ser cristão. E se converter é o passo seguinte daquele que tem fé e aceita o que Jesus fez por cada um de nós. E eu acho muito interessante o pastor Amin falando sobre a fé, porque ele aborda o tema da seguinte maneira: a fé, ela vale pelo seu fundamento e não pelo seu tamanho. E obviamente, evidentemente, isso vem logo na nossa cabeça o que Jesus ensinou. Se o tamanho da fé fosse importante, ele diz, se fosse do tamanho de uma semente de mostarda que nós nem enxergamos, poderíamos fazer as montanhas se moverem. Não é o tamanho da fé que conta, mas onde ela está fundamentada. E nós, como cristãos, onde a nossa fé está fundamentada, ou onde deveria estar fundamentada nesta manhã? Algumas pessoas colocam a sua fé no dinheiro, porque sabem e creem que o dinheiro vai suprir as suas necessidades. Então, colocam a sua fé no dinheiro, depositam a sua esperança e a sua fé ali. Outras pessoas, e às vezes nós também fazemos isso como cristãos, colocamos a nossa fé em outros seres humanos. E não é errado nós termos referências, pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam na nossa caminhada com Cristo, mas a nossa fé não pode ser baseada em pessoas. Todos nós somos seres humanos falhos. O verdadeiro princípio e fundamento da nossa fé precisa ser Cristo Jesus. Se somos cristãos, seguidores de Cristo, a nossa fé precisa estar baseada naquilo que Ele fez. E quando isso acontece, experimentamos então a conversão. Jesus, Ele não exige, Ele oferece a conversão. E a conversão ela é interessante porque nos motiva, como seres humanos, a entregarmos toda a nossa vida nas mãos de Deus. É tudo o que temos, é tudo o que somos. Isso é se converter. E Jesus não exige isso de ninguém, mas Ele oferece. E quando nós aceitamos passar pela experiência da conversão, poderíamos sim ser chamados de verdadeiros cristãos. Mas não é só isso, o versículo 23 também traz uma lição muito importante, que me chama bastante atenção, principalmente nesse contexto de semana com algumas tragédias que vivemos em nosso país e ao redor do mundo também. Versículo 23. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. E ele exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E aqui há outra característica fundamental para todo aquele que se diz cristão, ou que quer ser cristão e viver os princípios de Cristo neste mundo. Nós precisamos permanecer no Senhor. Ser cristão significa se alistar num exército onde a deserção não é uma opção. Ser cristão tem um começo, mas não tem fim, não deve ter fim, porque precisamos permanecer no Senhor. E quantas vezes isso não tem sido uma realidade na minha vida e talvez na sua também?
a ponto de, ao passarmos por tragédias como essas que vivemos em Suzano, vivemos também ontem na questão lá na Nova Zelândia, esse caso que vivemos em nosso estado também, que se arrasta já há alguns anos e teve pelo menos seu desfecho parcial total ontem, onde será que não deveríamos estar nós como cristãos em momentos de tragédias como essas? As pessoas que não são cristãs, elas precisavam olhar para nós nesse momento e buscar entender o porquê temos esperança. Porque mesmo em meio à tragédia, à dor, à crueldade, à violência, à maldade, e nada disso vem de Deus, mas mesmo em meio a essas situações, nós temos a expectativa de algo melhor, de permanecer crendo naquilo que Jesus nos ensinou. Não deveria ser assim? As pessoas, ao passarem por dificuldades, olhar para nós e dizer, não, esses são cristãos, eles têm esperança. Eles passam por dificuldades, sim, como todos os seres humanos, mas eles têm uma esperança diferente porque eles permanecem em Deus. Eu quero experimentar isso também. Não seria um mundo diferente se nós permanecêssemos sempre no Senhor, sem desanimar, e fôssemos essa âncora para tantas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a respeito da palavra de Deus e de entregar o seu coração a Jesus? Ser cristão significa permanecer no Senhor. E quando nós aceitamos essa mensagem, podemos sim ter esse título, que agora não é mais pejorativo, mas nos identifica como aqueles que seguem pelo exemplo, pela vida, o que Jesus nos ensinou. Mas também não é só isso. Nós vimos, e é importante termos fé, experimentarmos a conversão e permanecermos no Senhor. Mas também vemos que os cristãos, no versículo 24, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. E aqui é interessante também porque algumas pessoas tentam se acomodar na questão que a Bíblia apresenta como os dons espirituais, afirmando que os dons eles são diversos. E muitas pessoas não, às vezes, se envolvem na missão de levar a salvação, o amor de Jesus às outras pessoas, através da nossa vida, através daquilo que falamos, daquilo que pensamos, porque elas assumem esse compromisso, essa predisposição, dizendo, não é o meu dom. E a Bíblia diz que Deus nos dá dons diferentes. O Espírito é um só, mas os dons são muitos. É verdade. Os dons são muitos, são diversos. Mas o Espírito é o mesmo e os frutos deveriam ser os mesmos também. E aqui é algo muito importante para cada um de nós como cristãos. Você e eu talvez não sejamos todos chamados a fazer ou executar a mesma atividade ou termos o mesmo dom, a mesma habilidade que Deus nos concedeu. Mas quando afirmamos que somos cristãos, nós precisamos todos dar os mesmos frutos. E isso envolve viver uma vida ao lado de Cristo. Não é porque a pessoa talvez nunca deu um estudo bíblico que ela está longe de Deus. Mas todos nós somos sim chamados por Deus para levar o amor dele às outras pessoas. E encontramos o amor de Deus em sua palavra. E não há nenhum pecado ou crime você não ter a didática ou habilidade necessária para dar uma aula, um estudo bíblico. Mas você tem a didática e a habilidade que Deus colocou no seu coração de amar as pessoas e encaminhá-las a um meio onde elas possam aprender da palavra de Deus. Os cristãos, eles precisam ser cheios do Espírito Santo e isso acontece diariamente. E não só para que nós aqui na igreja tenhamos essa sensação de dever cumprido, de obedecer aquilo que Jesus nos ensinou, de ir e levar o amor dele às outras pessoas, mas é também para que o mundo não cristão reconheça que somos um povo que não é hipócrita, mas que reconhece as suas limitações e busca viver o que Cristo ensinou. Os cristãos precisam ser cheios do Espírito, e comigo e com você não é diferente. Finalmente, nós temos mais duas características que eu gostaria de abordar esta manhã com vocês, do que significa ser cristãos, e termos essa reflexão juntos, se estamos vivendo aquilo que Jesus nos ensinou a viver. E no versículo 26 nós encontramos um momento em que esses cristãos de Antioquia, um grande centro urbano da época dos primeiros séculos, ali a época dos apóstolos, nós vimos que estes cristãos eles se reuniam na igreja, a igreja em Jerusalém e também a igreja em Antioquia. E nós sabemos e temos evidência suficiente na Bíblia para entender que a igreja não se trata do prédio físico, a igreja são pessoas. Inclusive, nesse contexto, nos primeiros anos ali da igreja cristã, as pessoas se reuniam em casas. Não tinha um prédio onde eles chamavam aqui a igreja. Os judeus tinham a sinagoga onde eles estudavam as Escrituras, mas a igreja, a assembleia onde se reúne o povo de Deus,
não é simplesmente um lugar físico, é onde um grupo de pessoas se reúne para buscar a presença de Deus e buscar viver aquilo que Ele nos ensinou. Infelizmente, algumas pessoas têm perdido esse costume, esse compromisso com Deus, de estarmos juntos na casa dEle, como família, buscando ao Senhor. O apóstolo Paulo nos incentiva a não deixarmos de nos congregarmos. E ele fala que isso deveria ser ainda mais evidente quando nos percebemos que o dia da volta de Cristo está se aproximando. E é mais do que isso. Eu estava lendo algumas reflexões essa semana, inclusive por causa também do meu casamento. Minha esposa e eu completamos ontem 8 meses de casado. E a reflexão que eu estava lendo, ela é óbvia, mas ela é profunda, porque ela diz o seguinte: você não consegue se casar sozinho. Você precisa se casar com o seu cônjuge. No caso, os homens, a esposa, e as mulheres, o esposo. Você não consegue, não pode se casar sozinho. E nós sabemos que Cristo, Ele é apresentado algumas vezes na sua palavra como sendo o noivo, e o seu povo, o povo de Deus, como sendo a noiva. Nós não podemos viver o nosso relacionamento com Deus de maneira exclusivamente individual. Começa de maneira individual, porque cada um de nós precisa aceitar a Cristo individualmente. Mas o coletivo também é importante. Não só na questão espiritual do relacionamento, do casamento, mas também porque a Bíblia nos apresenta que o povo de Deus, ele representa o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, seu representante maior, principal. E cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, da família de Deus, da igreja, somos convidados a desempenhar uma função, um papel dentro desse corpo. E, logicamente, também uma reflexão óbvia, mais importante e profunda, todos os órgãos do corpo são importantes e desempenham a sua função no coletivo. Nós não podemos nos esquecer de estarmos reunidos como cristãos. Isso nos identifica, isso nos fortalece. E você e eu, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar juntos, sim, reunidos, estudando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, intercedendo por as pessoas que estão passando necessidades e vivendo aquilo que Jesus nos ensinou. É mais do que pregar. Não é uma questão de comportamento, é uma questão de viver o que Jesus ensinou. Se nós estivéssemos experimentando isso hoje, talvez não haveriam grandes líderes influentes no mundo, alguns já morreram, outros ainda não, que disseram que apreciam muito os ensinos de Cristo, mas que não conseguem aderir a este movimento cristão por causa dos cristãos. E lógico que isso não é uma desculpa para nós nos afastarmos de Deus, porque os cristãos, como mencionamos, eles precisam seguir a Cristo e não a outros cristãos. Mas poderia ser diferente o impacto da mensagem do amor de Deus se nós estivéssemos vivendo e experimentando aquilo que Ele deixou como exemplo para cada um de nós. E, finalmente, uma outra lição que eu achei muito importante nessa igreja cristã em Antioquia, o primeiro lugar onde essas pessoas foram reconhecidos como cristãos, está a partir do versículo 27 e 28, e que nós lemos também até o versículo 30, um profeta, naqueles dias, mencionou que haveria uma grande fome. E o grupo de cristãos de Antioquia, preocupados com essa situação, eles decidem então arrecadar uma quantidade de fundos para ajudar as pessoas que iriam passar fome. De uma maneira específica, os cristãos que estavam em Jerusalém ou na região da Judéia. Você lembre que quando Jesus ascendeu aos céus, muitos cristãos venderam tudo o que tinham. E eles começaram a viver uma comunidade. E talvez pelo zelo de experimentar a volta de Jesus, ainda nos dias deles, eles acabaram ficando pobres, os cristãos em Jerusalém. E Jesus não voltou naqueles primeiros anos. E agora eles estavam passando necessidades, e isso iria se agravar por causa da fome predita pelo profeta Ágabo. Prontamente, sem ninguém pedir. E se nós lermos aí o versículo 28, nós vamos ter, no versículo 29, nós vamos ter a convicção disso. Sem ninguém pedir. Os discípulos, os verdadeiros cristãos, eles passaram a ajudar essas pessoas, a arrecadar, sim, recursos para que as necessidades dos seus amigos, dos seus irmãos fossem satisfeitas. Ninguém pediu. Por quê? Porque ser cristão significa se preocupar com as necessidades das outras pessoas. Não é porque ninguém nos mandou fazer isso, mas é porque nós somos cristãos. O maior exemplo de alguém que fez isso é quando Jesus deixou tudo que ele tinha para vir morrer por cada um de nós. Ninguém pediu para ele fazer isso.
e nós nem merecíamos, mas Ele nos amou e fez isso porque nos amou. E quando somos verdadeiros cristãos, nós passamos a nos interessar mais pelas necessidades das outras pessoas. Por quê? Porque aquilo que nós possuímos não nos possui. Ou pelo menos essa deveria ser a realidade experimentada por cada um de nós. Aquilo que Deus nos deu é um instrumento para abençoar outras pessoas. E essa era uma característica deste grupo de pessoas que foi denominado naquela ocasião de cristãos. Muitas dessas coisas nós já vivemos e vivenciamos em nossa caminhada com Cristo. Mas talvez hoje seja uma oportunidade de reafirmarmos esse nosso compromisso com Deus. Paulo disse aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 5, que nós somos embaixadores de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus já começou a ser estabelecido aqui. E você e eu somos representantes dos valores desse reino que vão perdurar por toda a eternidade. Claro que fora desse contexto de pecado, de crueldade, de tragédia. E é por isso que Deus nos convida a termos nessa manhã um compromisso de fé, de experimentarmos a conversão do nosso coração diariamente ao nosso Deus, termos um compromisso de sermos cheios do Espírito e permanecermos naquilo que fomos ensinados por Cristo, vivermos uma comunidade de fé que busca ser semelhante a Jesus. Não somos perfeitos e jamais deveríamos nos julgar superiores a quem não é cristão, mas nós temos revelado na palavra de Deus a maneira como deveríamos viver, para que o mundo fosse um lugar melhor, sem maldade, sem dificuldade. Se todos vivessem esses princípios, seria assim. Mas se existem ainda algumas pessoas que preferem não viver nessas circunstâncias, que não seja você e eu essas pessoas, pois somos chamados para sermos cristãos. E o cristão, ele se preocupa com as necessidades dos outros. Temos nós tido esta preocupação? Ou a nossa vida aqui é centrada em nós mesmos? Em exclusivamente eu ser salvo, minha família só vai ser salva? Outras pessoas precisam experimentar o que você um dia experimentou. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta que foi feita pelo pastor Amin no dia em que ouvi ele falando parte dessa reflexão. E ele disse o seguinte: como seria a igreja se todos fossem como você? Se todos os cristãos que existem no mundo, não somente no contexto adventista, tivessem a sua experiência religiosa, como é que seria a igreja? O que os não cristãos diriam a respeito desta igreja, onde só você, onde só eu fôssemos o membro, o representante? Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, cristãos que não são dominados pela inércia, pela indiferença, cristãos que se importam com as outras pessoas e que sejam um sermão sem palavras para aqueles que precisam ouvir. Que Deus nos ajude a termos iniciativa para servir e cumprir fielmente com a parte que nos corresponde. E quando isso acontecer, seremos, como Lutero dizia que deveríamos ser, os cristãos que na verdade são pequenos cristos na vida de outras pessoas. Que Deus nos ajude, às pessoas que não têm a oportunidade ou ainda não tiveram de ouvir o amor de Deus, ao olharem para você, ao olharem para mim, elas enxerguem o amor de Deus. E que todos nós possamos ter essa certeza e reafirmado o nosso compromisso com Cristo de sermos seus seguidores por toda a eternidade. Amém? Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a ficar em pé. Nós vamos juntos orar ao Senhor e reafirmar este desejo, este compromisso que um dia, quem sabe, firmamos, talvez nos afastamos, talvez voltamos, ou talvez nunca firmamos compromisso nenhum com Deus. Mas Ele está tocando o nosso coração nesta manhã, para que sejamos verdadeiros cristãos, representantes seus, conforme aquilo que Ele estabeleceu em Sua palavra, para que a nossa vida seja um sermão a ser pregado a todas as pessoas. Vamos juntos orar. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, é sempre um privilégio, Senhor, estarmos em Tua presença. Obrigado por Teu amor, obrigado porque o Senhor nos acolhe, e muito obrigado porque o Senhor jamais desiste de cada um de nós. Hoje estudamos mais uma vez em Tua Palavra aquilo que o Senhor deixou revelado para nós como deveria ser a nossa vida ao dizermos que somos Teus seguidores. Existe a possibilidade, Senhor, de algum de nós aqui nesta manhã não estarmos vivendo aquilo que deveríamos estar vivendo, ou talvez não estamos vivendo o que pregamos, mas nesta manhã queremos reafirmar o nosso compromisso diante de Ti, de sermos Teus seguidores.
Não queremos falar sobre Jesus, queremos viver o que Jesus nos ensinou a viver. E queremos, Senhor, que as outras pessoas, ao olharem para nós, vejam verdadeiros seguidores teus, não para a honra e mérito nosso, mas para que, mais breve ainda possível, o Senhor venha nos buscar a todos nós, os nossos amigos, a todas as pessoas, para que possamos ver e experimentar o teu reino sendo estabelecido de maneira plena aqui nessa terra, recriada por ti. Que o Senhor nos despeça com a tua paz e nos ajude a sempre mantermos este espírito jovem, essa disposição, essa motivação, essa alegria de viver a vida que o Senhor sonhou para cada um de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma boa tarde. Se você quiser participar conosco no curso de instrutores bíblicos às 17 horas e às 19 horas, o grupo, então, do Ministério Alimentando os Pequeninos estará saindo aqui da igreja.